Bom dia novamente, Milton. Bom dia aos nossos amigos e irmãos que nos assistem. Estão conosco nessa jornada de domingo de manhã, às 9 horas da manhã. Esse ano de 2022, perdão, 2021, que se inicia com muita expectativa de todos nós. E a gente sempre começa fazendo os nossos bate-papos, fazendo uma brincadeira com a plateia, no qual a gente diz, fala bom dia, o pessoal responde, geralmente é um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a saudação que seja de forma um pouco mais fraca, né? E a gente fala que a gente veio justamente para receber uma saudação mais forte, um bom dia mais forte. Então você que respondeu um bom dia fraco, por favor, responda um bom dia forte. Eu digo nas brincadeiras que o pessoal não pode dormir durante a minha explanação. Senão começa a dormir aí, começa a vir uma vibração um pouco negativa, a gente começa a receber aqui, eu começo a errar o texto, aí eu não vou conseguir avançar, nós vamos ficar parados e vai demorar cada vez mais, então tem que estar todo mundo bem alegre, aí eu pergunto um bom dia novamente, todo mundo responde com vigor, então fica aí meio que virtualmente a nossa brincadeira. Mas brincadeiras à parte, meus votos de muita paz a todos, prazer muito grande estar aqui, eu não posso deixar de agradecer, como já agradeci o Milton, agradecer o Orson Peter Carrara, nosso grande comunicador espírita. Eu sempre vi o Orson nas palestras, né, quando ele veio a Franca, nos próprios seminários, simpósios, nos congressos espíritas, ele estava sempre lá, a gente sempre acompanhava o trabalho dele. Hoje eu tenho a oportunidade de conversar com ele, estar um pouco mais próximo, em razão dele ter participado do nosso programa Roda Viva do Espiritismo. A partir de então, a gente se tornou amigos espíritas virtuais, ainda que virtuais, mas a gente está sempre comunicando. Agradeço encarecidamente ao nosso amigo Orson Peter Carrara pelo convite e pela oportunidade da gente estar aqui. O que falta para a gente é vontade, meus irmãos. O que vocês acham? Eu acho que as coisas, quando surgem na vida da gente, as dificuldades, e principalmente nesse momento que a gente passa de muita dificuldade, que foi o ano de 2020, em razão da pandemia, nós não vamos falar sobre isso especificamente, mas a gente não pode deixar de mencionar que ainda estamos passando por um momento de transformação mundial, um momento no qual as pessoas começam a refletir acerca dos valores que elas colocam, né? Aqueles irmãos, e a gente tem que respeitar, que ainda procuram a matéria como um meio de satisfação, eles tiveram um baque muito forte. Eles tiveram vamos dizer assim, um susto, porque tudo aquilo que eles jogavam a sua felicidade em tudo aquilo que eles colocavam, eles começaram a perceber que basta vir algo muito pequeno, muito simples, um irmãozinho nosso chamado coronavírus, e acabou com tudo isso. Para aqueles irmãos que já tinham uma espiritualidade maior, para aqueles que já compreendiam que os nossos verdadeiros tesouros são os tesouros espirituais e não os tesouros materiais, de certa forma, em linhas gerais, numa média geral, soube lidar um pouco melhor com isso. E o convite que todos nós fazemos, nós enquanto praticantes da doutrina espírita, é justamente isso. Que nós saibamos utilizar as dificuldades, que nós saibamos utilizar aquilo que surge de forma ruim na vida da gente, para a gente poder entender um contexto maior, para a gente poder entender um complexo, para a gente poder entender o enredo no qual tudo aquilo se transformou, no qual tudo aquilo aconteceu conosco. Se a gente parar para pensar e perguntar por quê, vamos pegar o nosso irmão ateu, o próprio agnóstico, que não acredita em Deus, que ainda deixa a possibilidade da dúvida em relação a Deus, ele pergunta: se vocês falam, vocês espiritualistas, vocês espíritas, enfim, vocês religiosos, falam que Deus é bom, por que que Deus então mandou um coronavírus? Por que que Deus permitiu que um coronavírus existisse? Para nós, praticantes da doutrina espírita, isso é muito claro, a resposta é muito fácil. A gente diz a eles que Deus não intervém no sentido de que aquilo que a gente planta, aquilo a gente tem que colher. Que tudo aquilo que acontece em razão de uma lei natural maior, né, de uma lei natural, natureza, enfim, das mutações genéticas que nós mesmos plantamos de uma forma ou de outra, nós não temos condições de entender isso agora, Deus não vai intervir para, entre aspas, salvar a gente. Essa salvação tem que vir da própria gente. E se ele permite que essas coisas aconteçam, que irmãos tenham as suas encarnações interrompidas de forma precoce, de forma dolorosa, a ponto de a gente não ter a oportunidade do da despedida, né, do velório, enfim, do enterro ali de forma convencional, há uma ruptura abrupta do contato, a pessoa vai para a UTI, vai para o hospital e não volta mais. A gente tem que entender que nós estamos de passagem por este plano. O Espiritismo é muito claro nisso. Nós estamos de passagem. A nossa verdadeira vida não é essa. A nossa verdadeira vida é do lado de lá, é no plano espiritual. O problema maior é que quando nós chegamos aqui, quando estamos aqui, né,
Aí os palmeirenses vão gostar do vou dizer agora, porque quando o nosso time que a gente torce aqui está ganhando, como ganhou o Palmeiras ontem, parabéns aos palmeirenses que foram campeões da Libertadores, quando o nosso saldo bancário está positivo, cheio de zero na frente, quando a nossa família, os nossos filhos ainda são pequenininhos, a gente controla o que ele vai comer, o que ele vai beber, onde ele vai sentar, o que ele vai fazer, está tudo sob o nosso controle, nós temos um sorriso muito largo no rosto, nós temos um sorriso no próprio coração, de forma metafórica, nós estamos felizes achando, nossa, realmente eu sou abençoado por Deus. Mas a partir do momento que as coisas não começam a acontecer como a gente quer, quando as coisas começam a sofrer tribulações na qual nós mesmos plantamos, nós achamos que Deus vira as costas para nós. Nós achamos que Deus não está mais conosco. Nós achamos que Deus está olhando mais para o meu vizinho do que olhando para mim de forma positiva. E o Espiritismo é claro. Deus não faz distinção de pessoas, Deus não gosta mais de um do que de outro, Deus não privilegia mais um do que outro. Todos nós, em razão daquilo que nós fazemos, do que nós pensamos, da forma como nós agimos, nós plantamos as nossas situações e nós colhemos no dia seguinte. Esse dia seguinte pode ser, evidentemente, o dia seguinte, 24 horas depois, ele pode ser alguns anos depois nessa encarnação, ele pode ser algumas encarnações à frente, tudo dependendo do nosso estágio evolutivo. E é para isso que a doutrina espírita vem para nós, esclarecer que nós não podemos perder as nossas oportunidades. E as nossas oportunidades dependem da nossa vontade? Antes de, evidentemente, entrar nesse mérito, eu gostaria de narrar uma historinha para vocês que está registrada lá no filme Milagres do Paraíso. Quem não teve a oportunidade de assistir, anote aí, é um filme muito bom, muito interessante, um filme americano. Eu vou dar um spoiler leve aqui, mas podem assistir sem preocupação nenhuma. É um filme que aconteceu em 2011, é um filme, na verdade, é um filme que retrata um fato real, uma história acontecida com uma família americana no ano de 2011, na cidade de Cleburne, lá no Texas, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Um casal típico americano, marido e mulher, jovem, ele trabalhando, ela cuidando da casa ali, 3 filhas, e uma das filhas tem uma doença grave diagnosticada. A menina a barriguinha dela começa a inchar, começa a acumular líquido, eles vão num médico, vão no outro, enfim, tem todo aquele roteiro dramático de procurar soluções, de procurar tratamento, de procurar resolução para o problema, e o problema, infelizmente, não é resolvido da forma como eles esperavam. E as coisas começam a se agravar, a criança começa a ficar cada vez mais fraca, não consegue se alimentar, etc. Começa o quadro de saúde dela físico começa realmente a ficar muito ruim, ficar muito sensível, e eles lá procuram o líder religioso da religião da qual eles professam. E a mãe desesperada, com aquele aperto no coração, de que quem é mãe, que já teve um filho doente, sabe, né? Para todos nós que somos pais, quando o nosso filho pequenininho fica doente, a gente fica doente junto, né? Imagina assim, eu já passei por situações leves, mas a gente sofreu muito. Uma febre, um resfriadinho, uma infecção, eles ficam ruins, ficam tristes, o pai e a mãe, né? Ficam juntos. E imagine uma situação como essa, uma situação sensível, uma situação grave, no qual a mãe vê a filha praticamente desencarnando, praticamente partindo para a despedida do corpo material. E ela se senta procurando Deus, procurando respostas, procurando o porquê que aquilo estava acontecendo com ele. Ela senta na frente de um pastor e faz a seguinte pergunta: como um Deus bom e misericordioso, no qual eu acredito, traz um sofrimento para minha família e traz um sofrimento para minha filha? Me responde, por que que Deus, ela dizendo ao líder religioso, por que que Deus, sendo esse amor, sendo essa salvação que todos nós estudamos e professamos aqui na nossa igreja, permite que a minha filha sofra dessa forma? Infelizmente, lá naquela situação, o pastor não soube dar a resposta sob o ângulo do estudo da doutrina deles, mas para nós espíritas, essa pergunta para qualquer espírito, o espírita diria àquela mãe: minha filha, Deus não faz distinção, ninguém mandou a sua filha. Isso tudo que está acontecendo é um processo no qual ela necessita passar por isso, e vocês, familiares, também da mesma forma necessitam passar por isso. Mas é importante que vocês saibam aproveitar o processo,
saibam aprender com a lição, saibam aprender com o caráter pedagógico do sofrimento, caráter pedagógico da dor. E não ache que isso que está acontecendo agora é o fim de tudo, porque mesmo que ela parta, ainda haverá novas oportunidades, novas encarnações. Porque a gente tem a ilusão de achar que todos nós dominamos tudo, que nós estamos aqui com as rédeas do cronômetro corporal no braço, na mão, e nós conseguimos falar quando eu vou, quando eu não vou. Não é assim. E ainda bem que não é assim. Porque se estivesse sob as nossas condições, evidentemente que nós erraríamos, porque nós somos espíritos em evolução, nós não podemos esquecer que nós estamos aqui no planeta Terra, e é um planeta no qual todo mundo está no aprendizado, é um planeta de expiações e provas. Então aqueles irmãos que se acham superiores, que já estão perfeitos, negativo. Existem mais 3 mundos à frente para a gente poder chegar na perfeição. E não é fácil chegar lá. Mas quanto tempo você vai demorar? Quanto tempo você vai conseguir chegar, estar mais próximo de Deus, ser um espírito de luz? Eu não sei você que me assiste nesse momento aqui, neste domingo de manhã, pelos nossos canais de internet, Facebook e YouTube, mas eu posso responder por mim, Carlos Gimenez, nessa atual encarnação. E eu vou demorar alguns bilhões de anos-luz. Eu vou demorar muito tempo para chegar lá. Ah, Carlos, mas por que você fala isso? Eu falo isso porque nós temos o nosso tempo de evolução. E eu vou explicar para você, tentar explicar de uma forma muito prática. Eu não sei você, mas eu, há um tempo atrás, jogava papel no chão. Sempre joguei papel no chão. Achava normal, tava num, chupava uma bala, põe na boca, jogava na rua, na calçada, enfim, onde eu tivesse, né? Somente se não estivesse dentro de um ambiente interno, né? Eu colocaria no lixo, mas na rua, no carro, jogava na calçada, etc. E sempre fiz aquilo de forma muito natural, imaginando, não, aqui é sujeira, alguém vai vir, vai varrer, o vento vai levar. Até que eu comecei a ver na televisão a importância do nosso meio ambiente, a importância do equilíbrio dos nossos ecossistemas, o importante da nossa chamada mãe natureza, e comecei a entender que a poluição, através dos papéis, através do problema camada de ozônio, através do lixo, se não for adequadamente tratado, se não for adequadamente colocado, trabalhado isso no mundo, ele vai causar um colapso na nossa natureza. E os colapsos na natureza trazem doenças para todos nós. E aquilo começou na minha cabeça a crescer um conceito, uma concepção, uma ideia, uma reflexão de que a gente tem que preservar a nossa natureza. E que atitudes simples, como jogar um papel no chão ou outro, evitam que a nossa natureza seja degradada. Então eu comecei a entender que se eu não jogo o papel no chão, eu estou contribuindo com a natureza. E, consequentemente, eu estou melhorando, eu estou me transformando, eu estou evoluindo. Então eu tive um tempo de maturação. Hoje, infelizmente, eu ainda vejo muita gente jogar, somente pela janela do carro, papel de lixo na rua. E a gente até parte para um julgamento, fala, nossa, como aquilo acontece? Mas automaticamente minha consciência me lembra, cuidado. Hoje você aponta o dedo falando para ele não fazer, mas você já fez isso há um tempo atrás. O seu processo de amadurecimento em relação a isso foi mais rápido do que o outro. Mas ele ainda está no processo de amadurecimento dele. Respeite, aguarde, tente instruir, para que ele não faça isso. E aí a gente não tem como não citar Chico Xavier quando disse que nós temos que respeitar o grau de evolução alheia. Feliz daquele que respeita o grau de evolução alheia. Por quê? A gente tem a concepção, né? A gente tem a ilusão de achar que todos nós estamos no mesmo plano. Todos nós sabemos os conceitos morais, espirituais, da mesma forma. E aí, quando a gente vê alguém agindo de forma diferente, a gente se frustra. Quando a gente vê a lei natural agindo de forma diferente, a ponto de mandar uma doença incurável para minha família, para minha filha, como no caso do filme, quando um filho meu abandona o meu lar, quando uma esposa minha, uma namorada, um namorado, um marido deixa o lar, interrompe, né, cessa a união que nós fizemos, quando o viés, um revés, perdão, financeiro bate à minha porta, eu começo a me desesperar, imagino, Deus, 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 o que está acontecendo, onde você está, por que comigo? E aí eu tenho que lembrar das palavras de Emmanuel no livro Vinha de Luz, no qual ele disse, a miopia terrena, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata. E por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil
provocam torrentes de lamentações improdutivas, perdão, vou repetir. A miopia terrena, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata. E por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. A nossa miopia terrena só faz a gente enxergar imediatamente. A gente não tem paciência, não tem a humildade de entender que tudo aquilo que está acontecendo hoje vai me ajudar no amanhã. Ah, Carlos, mas isso é muito difícil. Realmente é. Mas é para isso que a doutrina espírita, os nossos irmãos superiores, como Emmanuel, trazem essas palavras. E tem uma historinha muito legal para contar para vocês, que é a seguinte. Era uma vez um discípulo e um mestre. E eles foram andar por uma montanha. E chegando nessa montanha, eles viram uma família. Passando muitas no alto dessa montanha, isolados, passando muitas necessidades, muita fome, muito sofrimento, muita dor, muita pobreza. E um discípulo olhando para o mestre, falou: mestre, veja que família triste, veja que família sofrida, veja que família em situação de dificuldade, como a gente pode ajudar essa família? O mestre olhou para ele e falou: tá vendo aquela vaca? Era a única vaca que essa família tinha, no qual eles tiravam leite, no qual eles conseguiam trazer, de certa forma, sustento através do leite dessa vaca. O mestre falou para o discípulo: pega aquela vaca e jogue no penhasco, desfaça daquela vaca, mande a vaca embora. E o discípulo, de forma surpreso, disse ao mestre: mestre, mas esse é o único meio de alimentação deles, a vaquinha, você tirar o leite dele, das crianças, como é que vão fazer? Eles vão morrer. Confia em mim e jogue a vaca no penhasco, libere a vaca para ela ir embora. E assim o discípulo foi lá e fez. Liberou a vaca, deixou a vaca embora. Passado um tempo, o discípulo e o mestre retornou na mesma família, lá no alto da montanha. Chegando lá, a família tinha evoluído no sentido material, estavam se alimentando melhor, estavam comendo melhor, estavam mais felizes. E o discípulo, surpreso mais uma vez, perguntou ao mestre: mestre, o que aconteceu? E o mestre disse: às vezes a gente procura algumas vacas, algumas muletas, para poder ficar fechado. Aquilo que a gente acha que está salvando a gente, que de certa forma está ajudando a gente, na verdade é aquilo que está atrapalhando a gente. Então a gente tem que ficar livre disso, por mais dolorido que seja num primeiro momento, mas a partir daí você consegue buscar novas coisas. E foi o que aconteceu com a família. A vaca era o único meio de sustento deles. O que eles fizeram a partir de então? Começaram a cultivar hortaliças, verduras, começaram a sair para caçar, para pescar, senão eles morriam. E a partir daí eles descobriram algo muito grande que eles poderiam fazer, mas que eles não faziam em razão de ter a vaca próxima ali deles, que sustentavam eles. E eles, a partir de então, descobriram coisas melhores. Mas, para a gente crescer na vida, além da gente refletir a respeito, a gente tem que buscar o quê? Algo que está dentro de nós. E aí nós entramos na questão 909 do Livro dos Espíritos, quando está escrito o seguinte, questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Vou repetir, questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? O que vocês acham, vocês que me assistem nesse momento, aí pelo pessoal, pela internet de forma geral, aqui no canal do Centro Espírita Caibar Chútil de Matão, Centro Espírita, acho que é Nosso Lar, né? O que vocês acham? Qual que é a resposta? Aí veio a resposta da espiritualidade. A gente pode crescer pelos nossos próprios esforços e vencer aquilo que, as nossas más inclinações, aquilo que incomoda a gente internamente? A resposta: sim, e frequentemente vocês devem fazer esforços muito insignificantes, muito pequenos. O que falta é vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, se você reclama dessa sua situação, seja ela psicológica, seja ela física, né? Muita gente não é contente com a sua situação física, com a sua saúde. Se você reclama com o seu círculo de amizade, se você reclama, enfim, se você reclama da vida de forma geral, lembre-se você
que a questão 909 do Livro dos Espíritos explica que depende da sua vontade. E para estudar essa questão da vontade, a gente foi lá no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, um livro muito bom, muito interessante. Tem o capítulo 2, capítulo da vontade. E Emmanuel diz o seguinte: comparemos a mente humana a um grande escritório. Imagina uma sala, um escritório. E esse escritório, né, ele tem dividido por seções. Então a nossa mente ela é dividida por seções. Ela tem o setor ou o departamento do desejo. O que acontece nesse departamento do desejo? É ali que opera os nossos propósitos e as nossas aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho, propósito e aspirações. Então a sua mente, o primeiro setor dela é aspirações. Então nós temos que nos vigiar a respeito daquilo que nós estamos aspirando. Será que enquanto seres transitórios, espíritos criados imperfeitos, espíritos em evolução, a gente sabe aspirar as coisas? Será que a gente não aspira hoje muito mais o material do que o nosso espiritual? Será que a gente não aspira muito mais o artificial do que o natural, no sentido de ouvir um pássaro cantando na própria natureza? Que a gente procura assistir filmes de pássaros enquanto nós temos a oportunidade de ter contato com os pássaros? Será que nós não estamos buscando o caminho errado? A reflexão é de cada um. Cada um deve fazer essa reflexão e entender que existe na nossa mente a situação do departamento do desejo. Continua Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Existe, além do departamento do desejo, existe o departamento da inteligência. O que esse departamento faz? O que esse setor da inteligência faz? Ele dilata os nossos patrimônios da nossa evolução e da nossa própria cultura. Então, nós buscamos na cultura, nas músicas, nas letras, nos filmes, nas imagens, aquilo que nos satisfaz. E aí, se a gente começa a ouvir coisas com letras de ódio, de sofrimento, de dor, de desespero, isso reflete dentro da gente. Se eu busco imagens de pornografia, de guerra, de luta, de maldade, isso reflete dentro de mim. Então, o meu departamento da inteligência ele me ajuda a crescer nesse ponto. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que entender o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou falando, o que eu estou reverberando. Depois, além do departamento do desejo e da inteligência, vem o departamento da imaginação. É o departamento que amealha, né, que suporta os momentos ruins, que tira a dureza do cotidiano. Ele amealha as riquezas do ideal e da sensibilidade. Se nós não tivermos um tempinho para a gente contar uma piada, para a gente fazer um sorriso, para a gente ouvir uma boa música, para a gente poder relaxar, a gente não aguenta. E esse momento de imaginação, os momentos que a gente produz algo, culturalmente falando, que a gente dança, que a gente recita um poema, que a gente lê um poema, isso faz parte da nossa imaginação, que a gente dá um fluxo criativo à nossa mente. A gente não consegue suportar. E por último, dos 4 departamentos, nós temos o departamento da memória. E ele faz o que esse departamento da memória? Ele arquiva as súmulas da experiência e outros ainda que indefinem os investimentos da alma. Então, tudo aquilo que eu vivi, eu estou projetando à frente. Tudo aquilo que eu vivenciei serve para poder me ajudar. E aí continua Emmanuel que tudo isso, desejo, inteligência, imaginação e memória, isso tudo é organizado por algo superior. Quem trabalha numa instituição, num escritório, sabe que existem esses setores e acima tem uma gerência, tem um supervisor, tem um superintendente, tem um diretor, e no caso aqui é a vontade, é um gabinete, é algo, a vontade que organiza esses 4 departamentos: desejo, inteligência, imaginação e memória. E continua Emmanuel: a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Ele governa, ele direciona. É o leme, certo? É a direção, é o volante.
de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Nela, né, no gabinete da vontade, nós dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Olha que bonito, eu vou repetir. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento, fazer, ou a inércia, não fazer, da máquina. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Só a vontade ela é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Ainda sobre vontade, Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, no capítulo 2, no texto Vontade, ela esclarece o seguinte para a gente. Ó. A vontade é o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito, sendo sempre maior quanto mais exercitada. Aqui está, na minha opinião, o segredo de tudo. Vou repetir, ó. A vontade é o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito. Veja, ela não coloca termo final. Ela diz que não existe, evidentemente, em termos evolutivos e espirituais, não existe o fim. A partir que você começar, você não vai mais parar. Sendo sempre, quer dizer, a vontade, ela é sempre maior quanto mais é exercitada. Será que a gente sabe compreender essa passagem quando diz quanto maior, quanto mais é exercitada? Nós realmente somos perseverantes? Nós somos otimistas? Nós somos. Nós tentamos várias vezes quando a gente erra, ou a gente desanima na primeira oportunidade, a gente desanima na primeira situação. Aqui, Joana de Anjos fala que quanto mais nós exercitarmos a vontade, quanto mais nós tentarmos, mais fácil ela será para nós. Ela mais exercitada ela será. E Emmanuel, mais uma vez, agora no livro Vinha de Luz, no capítulo 96, ele diz o seguinte, ó, o serviço de iluminação da mente, com a elevação dos pensamentos, dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. O serviço de iluminação da mente, consistente na elevação dos sentimentos e dos raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Então a gente não pode achar que se eu quero hoje tentar uma primeira vez, eu vou conseguir qualquer coisa, seja ela de que forma for. Seja um projeto pessoal, quero encontrar o grande amor da minha vida, quero encontrar uma pessoa para me fazer feliz, eu vou sair hoje, vou no centro espírita hoje, eu vou tomar um sorvete hoje, eu vou na praça hoje, vou encontrar a pessoa maravilhosa que... Não, você tem que perseverar nesse propósito. Ah, eu quero montar uma empresa, e essa empresa na primeira semana vai faturar tanto, e eu vou crescer tanto no primeiro ano, tanto, e vai dar tudo certo, meu salário no primeiro ano. Não, não é assim que funciona. Não, porque eu vou estudar para o vestibular, eu vou entrar na primeira vez que eu prestar o primeiro vestibular que eu prestar, no curso desejado, na faculdade desejada, eu vou conseguir passar, ou mesmo concurso público, o primeiro concurso que eu fizer, a primeira vez que eu estudar, eu vou passar. Não. Tudo existe um tempo de amadurecimento. Você precisa perseverar. E da mesma forma, eu hoje, a partir de amanhã, eu vou saber perdoar as pessoas, a partir de amanhã eu vou saber ouvir as pessoas, e a partir de então eu não vou mais retrucar, não vou mais brigar, não vou mais falar mal. Não. Tempo, esforço, paciência e perseverança, o serviço de iluminação da mente. Ele leva tempo. A vontade, quanto mais é praticada, maior ela será em você. Joana de Ângeles nos explica. Porque, continua Joana de Ângeles, ela é inexpressiva nas primeiras tentativas, mas logo se transforma em comando das possibilidades que se dilatam, enriquecendo o ser com os valores imperecíveis da sua evolução. A gente está muito afeito a não fazer, a destruir, a pensar negativo. Vou dar um exemplo para vocês. Certa vez, num grupo, numa dinâmica de grupo, um orientador desse grupo falou: nós vamos fazer uma dinâmica dos balões. E ele pegou os balões, bexigas,
Deu uma para cada um. Agora todo mundo enche. Aí todo mundo encheu, ficou com o seu balão ali, sua bexiga, na mão. Dá o nozinho e tal, todo mundo segura, segura. A partir de agora vocês vão receber um palito de dente, esses palitos de petiscos, né, que tem uma pontinha e tal, e distribuiu um para cada um dessa dinâmica. Todo mundo também ficou segurando numa mão o balão, na outra mão o palito. E o orientador disse: eu vou marcar no tempo aqui 20 minutinhos, 2 minutinhos. Vou marcar 2 minutinhos aqui para vocês. E a única coisa que eu falo para vocês é: proteja o seu balão. E marcou 2 minutos. E o que vocês acham que aconteceu? Um balão na mão, um palitinho na outra. O que as pessoas começaram a fazer? Um começou a furar o balão do outro. Passados os 2 minutos, o orientador do grupo disse o seguinte: o que vocês fizeram? Por que que vocês, é, por que que vocês furaram os balões dos outros? Eu disse para vocês que era apenas para vocês protegerem os seus balões, não eram para vocês atacarem os balões dos outros. E ninguém soube responder por que que começou a furar o balão do outro. Por que furaram o meu? Porque tentaram atacar o meu, eu tentei atacar o outro. Esse conceito de desconstrução, né, uma palavra que está na moda hoje, desconstrução, esse conceito de destruição, esse conceito de negativismo, de pessimismo, é algo muito forte dentro da gente. Ainda que latente, ainda que encoberto, ainda que desconhecido, é um conceito que está muito forte na gente, porque nós somos espíritos em evolução. E os nossos principais desafios é justamente passar por isso e tornar isso, virar a chave, né? Inverter o vetor de negativo para o otimismo. A partir do momento que eu consigo inverter, que eu começo a pensar sempre, em vez de que algo vai dar errado, sempre algo vai dar certo. Mas é difícil. E nós estamos justamente aqui para isso. Esse é o motivo pelo qual Deus nos dá a encarnação. Esse é o motivo pelo qual nós estamos passando aqui. E continua a Joana de Ângelo no filme, no livro Triunfo Pessoal. Quando alguém fracassa em qualquer atividade, isso não representa debilidade de esforço ou falta de vontade bem direcionada. Vou repetir. Quando alguém fracassa em qualquer atividade, isso não representa falta de esforço ou falta de vontade bem direcionada. Antes, transforma-se num elemento de experiência para futuros tentantes. O que ela quis dizer aqui para a gente? Não é que porque você fracassa, não é porque você erra na primeira tentativa que você fez, é que faltou vontade para você, que faltou competência, que faltou direcionamento. Existe uma lei maior, uma lei natural regendo tudo nesse mundo. Às vezes não era o momento adequado porque você está num processo de amadurecimento pessoal que aquilo faz parte. E ela fala que antes transforma-se num elemento de experiência para futuros tentamos. Você começou a descobrir uma forma de não fazer aquilo. Mas a partir de então você já sabe que aquele caminho que você tomou para aquela situação específica você não tem mais, você não pode mais adotar. Existe um escritor mineiro chamado Pedro Nava, que ele tem uma frase muito interessante sobre isso que eu sempre faço questão de citar. Ele fala o seguinte: a experiência é um farol voltado para trás. A experiência não é um farol do seu carro para frente, ela é um farol voltado para trás. O que ele quis dizer com isso? Tudo aquilo que você já passou na sua vida está no passado, mas aquilo de alguma forma pode te ajudar. É a experiência. Então, toda situação nova que surge, todo projeto, toda proposta nova que eu vou encarar, eu não posso desconsiderar aquilo que já ficou para trás. É a minha experiência. Então, se antes eu fazia de uma forma, se eu usava o X, eu olho para trás, usava o X, mas não deu certo. Então, a partir de agora, eu começo a usar o Y. Eu olho para trás e via que eu dormia 9 horas por dia, 10 horas por dia. Comecei a perceber que eu estava dormindo muito. A partir de agora, eu vou dormir menos, vou reduzir minha carga de sono. Se antes eu olhei para trás e vi que num projeto que fracassou, eu
não pensava positivamente, começam a entender que pensar positivo faz parte do sucesso e que pensar negativo faz parte do fracasso. Eu quero sucesso, eu não quero fracasso. Então a experiência é um farol voltado para trás, não um farol voltado para frente. Nós temos que nos remodelarmos de acordo com aquilo que vai surgindo. E lá, voltando no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, e sem a vontade, o que acontece? Se nós não tivermos vontade, o que acontece, por exemplo, com o departamento do desejo? Sem a vontade equilibrada, vigilante, o nosso desejo ele pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Palavras de Emmanuel. Vou repetir. O desejo sem a vontade adequada, ele pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Muita coisa que a gente deseja, sob o ponto de vista material, sob o ponto de vista, vamos dizer assim, que nós somos ilusórios da coisa, nos compromete no amanhã, nos compromete nessa encarnação, nos compromete nas próximas encarnações. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós desejamos. Quando eu desejo poder, quando eu desejo fama, quando eu desejo dinheiro, quando eu desejo ser o famoso bonitão da bala chita, né? Aquela balinha gostosa, amarelinha. Isso pode comprometer as minhas próximas encarnações e a gente sofrer muito mais do que a gente merecia. Sem a vontade adequada e equilibrada, o departamento da inteligência ele pode nos aprisionar no subterrâneo da criminalidade. Se você pegar esses irmãos políticos que desviam merenda escolar, que se aproveitam de uma pandemia para ganhar dinheiro, eles estão lá fazendo a coisa errada, mas eles não são limitados intelectualmente. Ao contrário, são muito inteligentes. Só que, infelizmente, eles não souberam utilizar a sua vontade vigilante para pegar essa inteligência e transformar no bem comum, para distribuir saúde, para distribuir merenda escolar, para poder ajudar os irmãos menos afortunados. Ao contrário, eles desejaram, voltando no departamento anterior do desejo, eles desejaram bens materiais, glórias terrenas, que estão comprometendo eles. E a inteligência deles estão aprisionando-os no subterrâneo da criminalidade. Eles estão, além de errando com as leis dos homens, eles estão errando com as leis de Deus. Sem a vontade adequada e equilibrada, a sua imaginação, o departamento da imaginação, ele pode gerar perigosos monstros na sombra. E aqui é interessante o seguinte: quantos problemas fictícios a gente cria para nós? Quantas situações difíceis a gente cria para nós? A gente imagina que o monstro é muito maior do que realmente ele é. Que é muito difícil eu ajudar na casa espírita, de eu tirar um dia da minha semana para eu ajudar num trabalho voluntário que a minha casa espírita pratica, que é muito difícil eu tirar um dia da minha semana, eu poder ir lá compartilhar o conhecimento que eu já tenho da doutrina espírita com os meus irmãos, seja através de uma palestra, de um bate-papo, de um estudo compartilhado. A gente, mas é muito difícil, eu tenho que sair daqui, passar correndo, ir lá, comprar, levar sopa, fazer, tomar banho, voltar a estudar o assunto para poder falar, para poder. E a gente começa a achar que o monstro, que a dificuldade é muito maior do que realmente ele é, e o tempo vai passando e eu não consigo ajudar. Sem a vontade equilibrada e adequada, a gente começa a entender que o departamento da memória, aquele que faz a gente aprender com as situações, faz com que a gente fala, não, já sofri demais, eu quero relaxar, eu quero menos dor de cabeça. E faz a gente, nas palavras de Emmanuel, cair num deplorável relaxamento. E a gente não consegue mais construir nada, a gente não consegue mais participar nada, porque a gente acha, não, as memórias que eu tenho, as experiências que eu tenho, guardadas em mim, são muito ruins. Então tudo que eu vou fazer, é muito difícil lidar com o ser humano, com os nossos irmãos em evolução. E nós também estamos em evolução. Para poder sintetizar tudo isso, eu conto uma historinha para vocês
que o nosso amigo Mário Sérgio Cortella traz. O Mário Sérgio Cortella, todo mundo conhece, um filósofo muito conhecido aí, professor acadêmico, né? Muito conhecido, que está na mídia sempre, participando de vários debates. E ele disse que ele tem 3 filhos, 2 ou 3 filhos, e ele sempre dizia para os filhos deles o seguinte: meu filho, quando você fizer 14 anos de idade, eu vou te dizer para você qual que é o segredo da vida. Desde pequenininho, 7, 8, 9, 10, meu filho, quando você fizer 14 anos, eu vou contar para você o segredo da vida. Meu filho, quando você fizer 14 anos, eu vou... Todo aniversário dos filhos dele, ele dizia: eu vou contar para você, quando você fizer 14 anos, o segredo da vida. Eis que um dia, quando o filho dele mais velho estava na noite do aniversário, para completar os 14 anos, o filho dele, às 4 horas da manhã, acordou, colocou o despertador, 4 horas, e foi lá na cama dele: pai, 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 hoje é meu aniversário de 14 anos, hoje é o dia de você me dizer qual que é o segredo da vida. E ele ainda meio dormindo, meio com sono, falou: tá bom, vamos lá, eu vou te contar, vamos lá na cozinha. E foram para a cozinha fazer o café ali, de madrugada ainda e tal, deu os parabéns. E aí, pai, afinal, qual que é o segredo da vida? E o Mário Sérgio Cortella estava na mesa ali, café, pão, leite, pegou a caixinha de leite, colocou em cima da mesa. O segredo, meu filho, é que a vaca não dá leite. O filho dele falou: pai, a vaca não dá leite, esse é o segredo da vida? Exatamente, meu filho. Mas como assim, pai? Reflita comigo, esse leite que está dentro dessa caixinha veio de onde? O filho: veio da vaca. Então, pai, a vaca deu leite. Não, não deu leite, meu filho. Para esse leite chegar nessa caixinha aqui agora que a gente está tomando, teve alguém que teve que acordar provavelmente mais cedo que nós, por volta das 3 horas da manhã, tomar o seu café, trocar de roupa, atravessar, sair da sua casa, se agasalhar, no frio, no calor, na chuva, no sereno, e teve que ir até um curral. Chegando lá, esse curral não tem um cheiro muito legal, muito, muitos animais ali, fezes de animais, das vacas, etc. Teve que pegar uma vaca específica, teve que amarrar as patas de trás dela, teve que amarrar o rabo dela, teve que pegar o banquinho, colocar o banquinho, teve que pegar o balde, teve que colocar debaixo da vaca, teve que estender o braço, teve que pegar ali a, 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 a teta da vaca, né, que a gente fala, pegar, apertar para o leite cair no balde, pegar o balde com leite, colocar no lugar, mandar para... A vaca, ela não dá o leite, meu filho. O leite está lá, dentro dela. Mas para que ele chegue até você, alguém tem que fazer esse processo. Você tem que buscar a vaca, você tem que tirar o leite da vaca, você tem que processar o leite, você tem que mandar o leite para o supermercado tem que vender o leite, você tem que pegar o leite, trazer para sua casa, para colocar no seu copo para você poder consumir. Nada acontece do nada. Tudo tem uma sequência, tudo tem um porquê. Se não houver a vontade das pessoas envolvidas, se não houver a vontade daqueles que querem trabalhar, fica difícil. E aí a gente vai se perdendo, a gente não tem a vontade. Nas palavras de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, estamos terminando já, tá, pessoal? O Milton e o Orson falou que poderia falar até às 11, mas eu vou falar só até às 10 para vocês hoje, para não poder cansar. Nas palavras de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 117, cujo título é Os Títulos do Cristo, ele fala: os títulos do Cristo não são os da inatividade com isenção de responsabilidade e esforço. Vou repetir: os títulos do Cristo, do Nazareno, de Jesus, do nosso irmão maior, ele não titula, ele não concede láureas a quem fica deitado no sofá assistindo a vida passar. Os títulos do Cristo não são os da inatividade, com isenção de responsabilidade e esforço. Nós temos que produzir, nós temos que fazer, nós temos que buscar, mas sempre pensando naquela direcionamento da nossa vontade, que a nossa vontade seja adequada. Quantos irmãos nesse momento de pandemia perderam seu emprego? Quantos irmãos nesse momento de pandemia não têm o que colocar na mesa? Quantos irmãos nesse momento de pandemia, as crianças, não têm
como estudar, de que forma estudar. E nós, aqueles que têm mais, têm condições de doar. Temos condições de fazer, ainda que sejam campanhas virtuais, de fazer campanhas de arrecadação de alimentos, de roupas. Nós podemos ajudar os nossos irmãos menos favorecidos. Você pode sair dessa inatividade, dessa isenção de responsabilidade e esforço. Você pode ajudar o seu centro espírita, ajudar a sua casa espírita, estudando, ajudando, ainda que virtualmente, nós estamos impedidos do nosso contato pessoal, mas nós podemos nos irmanar de forma virtual, como nós estamos fazendo agora, e distribuir a palavra do Cristo, distribuir o otimismo, distribuir a alegria, distribuir o abraço fraterno. Há várias formas de ajudar. Quantos irmãos estão, neste momento, em UTIs, nos hospitais, recebendo respiração artificial porque não conseguem movimentar o próprio órgão, o pulmão, o coração, o que seja, para poder respirar de forma adequada em razão desse vírus? Desse irmão veio para as pessoas refletirem. Mas você que está aí, com a saúde em dia, com a graça de Deus, você que está aí firme e forte, você que está aí me ouvindo neste momento, está com os dois braços, com as duas pernas, com o seu intelecto, com a sua mente de forma sadia, você pode ajudar de alguma forma. Basta você querer, basta você buscar, basta você desejar. Porque nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, nós estamos de passagem por este plano. O momento que limita o berço, a chegada, e o momento que limita o túmulo, que é a nossa saída, é apenas um momento, um flash na sua vida, que é eterna. Que é eterna, que foi criada lá atrás e que a partir de agora não terá mais fim. E todas as vezes que você descarta as oportunidades que você tem para poder crescer, todas as vezes que você descarta as oportunidades que você tem para poder evoluir, você está dizendo não a Deus. A gente tem muito medo de dizer não às pessoas, mas a gente fala não a Deus com muita facilidade, com muita frequência. Lembre-se de uma coisa: todas as vezes que você acorda, que você está na sua cama, que você abre o olho pela primeira vez, é uma oportunidade que Deus te deu para você poder retornar às suas atividades diárias. Todo dia é uma oportunidade que Deus te dá, que Deus fala amém, que fala para mim, Carlos Gimenez, vai lá e faça o seu melhor. Vai lá e faça o que tem que ser feito. O problema é que a gente se perde no que fazer, no que deixar de fazer. É por isso que existe a doutrina espírita, traçando parâmetros para nós, explicando que a nossa moralidade depende daquilo que a gente faz, do que a gente deixa de fazer. E lembrando lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, então quem que a gente tem que seguir? Se a gente erra bastante, se todo mundo erra, quem não erra? Para nós espíritas é muito fácil. Jesus Cristo. A vontade que Jesus teve, e a gente sabe que ele esteve aqui porque ele foi vontade própria, ele não precisaria, enquanto governador do planeta, não precisava vir, mas ele veio, porque ele sabia que nós careceríamos de um exemplo. Eu vou para poder explicar para eles. E Jesus não deixou escrito, ame o próximo. Jesus não deixou escrito, perdoe os outros. Jesus não deixou escrito, seja benevolente. Jesus amou o próximo, Jesus perdoou os outros, Jesus foi benevolente. Jesus não deixou escrito, não jogue a pedra quando alguém erra. Ele foi lá e mostrou no exemplo, quando testado, se deveria jogar terra ou não, jogar pedra ou não, perdão. E ele não jogou dizendo para vocês. Ela errou, mas todos nós erramos também. E aquele que condenar ela que jogar a pedra, antes condene a si próprio, jogue a pedra em si próprio. Para poder finalizar já, pessoal, eu trago aqui para vocês um texto de Theodore Roosevelt, que foi um político lá na Europa, que ele fez um discurso em Sorbonne, em Paris, que é o discurso chamado Cidadania em uma República. Ou, às vezes, você acha também esse texto como O Homem na Arena. E Roosevelt explica para nós o seguinte, abre aspas, não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue.
que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Estamos aí. A nossa vida é um grande palco no qual todos nós temos que fazer. Se deixarmos passar a oportunidade, o arrependimento lá no plano espiritual será, infelizmente, muito maior. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre. A todos vocês, o nosso muito obrigado.